Oi pessoal, eu sou a Alexandra Carolina e hoje eu tô aqui para indicar para vocês os 10 melhores livros de fantasia que eu achei na minha opinião. Então, bora lá e bem-vindos à Noite Mágica. Que eu indico pra vocês é Lendários. E assim, antes de eu começar a falar esse livro, eu já aviso que eu olho pro meu computador. Se eu estiver olhando assim, é porque eu tô lendo a sinopse ou lendo uma palavra muito difícil, tipo o nome de um reino, sabe? Porque as pessoas colocam uns nomes difíceis que eu fico, cara, pra quê? Imagina se a pessoa tem dislexia, como é que a pessoa vai ler? Hein? Imagina! Enfim, Lendários. Partir parecia a fuga perfeita para Bri Matthews, na verdade, a única fuga possível. Após perder a mãe, tudo que a menina de 16 anos quer é se manter longe das lembranças e das palavras carregadas de ressentimento na última discussão que tiveram. Por isso, Bri decide entrar em um programa da Universidade da Carolina do Norte para estudantes de excelência acadêmica. Um novo começo distante da pessoa que ela era antes de tudo desmoronar. Mas então, em seu primeiro dia no novo lar, Bri vê um demônio e essa descoberta aterrorizante a conduzirá até os Lendários, membros de uma ordem secreta formada por descendentes dos Cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur, jovens responsáveis por caçar e destruir essas criaturas demoníacas e proteger a humanidade. Aos poucos, entre memórias e nevoadas, ela percebe que não é a primeira vez que se depara com os Lendários e que esse reencontro pode não ser mera coincidência. Com a ajuda de Nick, um ex-membro que quer distância da ordem, Bri se infiltra nesse mundo de magia, privilégios e segredos para descobrir o que realmente aconteceu em seu passado. Ela só não contava que precisaria lidar com a desconfiança de um feiticeiro misterioso e com uma verdade avassaladora. Os Lendários não são os únicos com o dom da magia. Dentro de Bri há uma força ancestral que ela ainda não consegue entender, mas que pode ser decisiva quando Camlann, a guerra final entre magos e demônios, chegar. Resta a Bri decidir se usará essa força para se unir à luta da Ordem ou para destruí-la de vez. Gente, eu achei muito interessante esse livro, porque é o primeiro livro que eu vejo que envolve esse negócio de demônio, etc. Porque geralmente os livros de fantasia que eu leio envolve o quê? Bruxaria. Bruxas, enfim. E é a primeira vez que eu vejo um que, tipo, a guria vê um demônio e a luta contra demônio. Eu fiquei bem, tipo, interessante. Podem existir outros livros que tem demônio e tal, mas é o primeiro que eu vejo. Então, por isso que eu achei bastante interessante. E a história também parece ser bem legal, assim. Agora, esse livro eu só aviso que se você não gosta de livro grande, não leia. Se você tá no começo dessa vida de leitor e tal, não leia. Porque esse livro é mais ou menos umas 560 páginas por aí. Ou até mais. Se não me engano, era 590 e alguma coisa. Então, sim, esse livro é um pouquinho grande. Próximo, Príncipe Cruel. Gente, esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou ler pra vocês a sinopse e depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Judy tinha apenas 7 anos quando seus pais foram brutalmente assassinados e ela e as irmãs levadas para viver no traiçoeiro reino das fadas. 10 anos depois, tudo que Judy quer é se encaixar, mesmo sendo uma garota mortal. Mas todos os feéricos parecem desprezar os humanos, especialmente o príncipe Cardan, o mais jovem e mais perverso dos filhos do grande rei de Ufan. Meu marido! Para conquistar o tão desejado lugar na corte, Judy precisa desafiar o príncipe e enfrentar as consequências do ato. A garota passa então a se envolver cada vez mais nos jogos e intrigas do palácio e acaba descobrindo a própria vocação para trapaças e derramamento de sangue. Mas quando uma traição ameaça afogar o reino das fadas em violência, Judy precisará arriscar tudo em uma perigosa aliança para salvar suas irmãs e a própria Ufana. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Eu li ele, um pouco dele no caso, porque eu tô lendo agora
A Ordem da Fênix, né? Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu não cheguei nem na metade desse livro, porque esse livro é chato. A história do Harry Potter é boa, mas a escrita, e eu tô com medo de pegar aquela ressaca literária, sabe? Conseguir aquela ressaca literária. Então eu tô lendo devagar. E esse livro aqui, gente, eu li um pouquinho dele e eu posso dizer que só 5 capítulos que eu li foram incríveis. E eu quero continuar lendo. Mas Harry Potter, né? Eu tô dedicando tudo no Harry Potter até chegar, sei lá, na página 300, 400, por aí. Porque aquele livro é a própria Bíblia. Então, gente... Mas assim, o que eu posso dizer sobre esse livro? Esse livro é maravilhoso. A escrita dele é perfeita. Tipo, tu lê assim, bem rapidinho. Bem rapidinho, gente. Porque assim, eu demorei minutos pra ler 5 capítulos. E assim, gente, os capítulos são curtos. A escrita é muito boa, tu não se cansa de ler. A história te prende. Tem personagens muito bem desenvolvidos, como por exemplo a Judy, que é a personagem principal. Ela é uma garota que é uma humana, só que ela sofre muito bullying aqui no mundo dos féricos por ela ser uma humana. E os féricos tipo, ai, porque você é fraca, que não sei o que, sei lá. E ela mostra que não é, que ela é guerreira. E também temos o Cardan, um filho da mãe, tóxico, no primeiro livro. No caso, eu acho. Mas enfim. Igual, gente, é o Cardan. E tem romance. Um Enemies to Lovers, assim, ó. Maravilhoso. E eles se odeiam tanto, mas tanto, que ele joga terra na comida dela. Pois é. E dizem que, se eu não me engano, isso é uma forma de flerte, mais ou menos. Eu não sei. Não lembro, mas tinham falado algo sobre isso. Mas, por enquanto, que eu li só isso aqui, ele tacou terra na comida dela. Eu xingava, mas tudo bem. Também tem... É uma trilogia, tá? Aqui, ó. Tem o Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada. E assim, gente, antes eu só quero avisar um negócio. Tem que prestar bastante atenção na hora de ler. Por quê? Porque o livro é meio louco, sabe? Tipo, tu tá lendo uma coisa, depois vai pra outra, começa falando uma coisa completamente aleatória. E aí tu se perde, sabe? Aí fala uns nomes que tu nunca viu na vida. Aí fica complicado. Tanto é que teve uma vez que eu li uma página inteira sem entender nada, sem prestar atenção, e eu tive que ler tudo de novo. Então, pois é. Tem que ler devagarinho, tem que prestar atenção, porque não é fácil. Mas, assim, a escrita é muito envolvente, o livro é muito envolvente, tu te prende na história, então eu super recomendo a trilogia. No caso, é a trilogia da Judy do Cardan, porque ainda tem outros livros que envolvem esse mundinho dos feéricos, que a Holly Black, a escritora, criou. Tem, por exemplo, O Canto Mais Escuro da Floresta, que inclusive eu tenho também, que tá ali na minha estante. Tem O Herdeiro Roubado, como o rei de Infame começou a detestar histórias, alguma coisa assim. E tem outro, se eu não me engano. Mas enfim, vamos pro próximo agora. Próximo é a Rainha Vermelha. Eu fiquei me questionando se tem algo a ver com a Rainha de Copas, mas acho que não. O mundo de Mary Burrow é dividido pelo sangue vermelho ou prateado. Mary e sua família são vermelhos, plebeus humildes destinados a servir uma elite prateada cujos poderes sobrenaturais os tornam quase deuses. Mary rouba o que pode para ajudar sua família a sobreviver e não tem esperanças de escapar do vilarejo miserável onde mora. Entretanto, numa reviravolta do destino, ela consegue um emprego no Palácio Real, onde, em frente ao rei e a toda a nobreza, descobre que tem um poder misterioso. Mas como isso seria possível se seu sangue é vermelho? Em meio às intrigas dos nobres prateados, as ações da garota vão desencadear uma dança violenta e fatal que colocará príncipe contra príncipe e Mary contra o seu próprio coração. Gente, esse livro parece muito bom. A capa dele é muito linda, inclusive é toda... tipo essa aqui, ó. Eu esqueci. Holográfica, gente, toda holográfica. Assim, tem um probleminha, se eu não me engano, é aquele tipo de capa, tipo da minha coleção do Harry Potter. Porque, olha aqui, as letrinhas deles. É uma tinta que se tu toca aqui, sai com suor.
Então, se eu não me engano, toda a capa da Rainha Vermelha é assim. Então, tem que tomar bastante cuidado, esse que é o problema. Vi um monte de gente falar sobre esse livro e disseram que a história é boa, porém, o começo é muito maçante. Assim, o começo, a escrita é meio chatinha, então já me desmotiva um pouco, mas a história parece muito boa. Próximo. Era uma vez um coração partido. Criada na loja de antiguidades de seu querido pai, cercada por lendas de seres poderosos e imortais, Evangeline Fox cresceu acreditando em histórias de amores verdadeiros e em finais felizes. Mas essas crenças se veem abaladas quando a jovem descobre que o amor de sua vida está prestes a se casar com outra pessoa. Seu desespero é tamanho que ela aceita fazer um acordo com o charmoso e perverso príncipe de copas, famoso por seu poderio mítico. Dizem que seu beijo é tão encantador que vale a pena morrer por ele, e é justamente isso que o príncipe pede em troca. 3 beijos de Evangeline a serem dados no momento e no local escolhidos previamente. Logo, Evangeline descobre que negociar com um imortal é um jogo muito perigoso. Afinal, o príncipe de copas quer muito mais dela do que apenas beijos. Ele tem outros planos para a jovem, e tais intenções podem tanto se tornar o tão sonhado felizes para sempre, quanto a mais requintada tragédia. Gente, se eu não me engano, é a mesma escritora do livro Caraval, que é outro livro que parece ser muito bom. Enfim, Era uma vez um coração partido, a sinopse me chamou atenção, e a primeira vez que eu vi ele foi na livraria aqui da minha cidade, porque eu vi o livro e eu fiquei, que lindo, porque ele vem com foto de personagens e marca-páginas. Fiquei, nossa, eu adoro quando o livro vem com brinde. Já me chamou bastante atenção. Eu li a sinopse e coloquei na minha lista. Então foram os brindes que me chamaram a atenção. A Maldição do Fuso. Esse aqui, gente, eu achei de boa na Amazon. Eu tava assim, sem nada pra fazer. Eu comecei a ver a Amazon sem passar os livros. E aí eu vi esse e eu fiquei, interessante. Esse é interessante. E me deu dá um ar de Tim Burton, a capa desse livro, sabe? Um Tim Burton ou um Darkseid, que é outra editora. Eu fiquei, cara, é muito interessante. Aí fala aqui, beije o príncipe, quebre a maldição. Fia é uma caçadora de tesouros com um talento especial para ruínas e enigmas que definitivamente não acredita em amor verdadeiro. Shane é uma guerreira do norte que gosta de garotas bonitas, quebrar crânios e fazer as coisas do seu jeito. Briar Rose é um príncipe sob a maldição do sono que espera 100 anos pelo beijo que o acordará. Só que Fi não acredita na existência de príncipes amaldiçoados. Para a jovem, eles não passam de história antiga. Até que ela espeta o dedo em um fuso de osso enquanto explora uma ruína muito perdida e desperta o espírito de Briar. Agora está presa ao príncipe até que ela e Shane possam quebrar a maldição centenária que assola o reino de Andar. Magia, caça-bruxas e ex-namorados estão em seu caminho, sem mencionar uma mulher misteriosa que pode acabar roubando o coração de Shane. Mas nada assusta mais Fi do que a possibilidade de se apaixonar por Briar Rose. Gente, esse livro me chamou bastante atenção. E o mais legal é a brincadeira que fizeram, porque trocaram, sabe, a Bela Adormecida, baseada nesse filme da Disney. E a Bela Adormecida lá, que tá dormindo, por causa de que ela espetou o dedo numa roca de fiar. E aí o príncipe vai lá e beija ela, e aí ela acorda. Só que nesse livro, troca os papéis. É o príncipe que tá dormindo e ele que tem que esperar o beijo da princesa. Isso que eu achei bem legal, bem interessante, diferente. Então, pois é, maravilhoso. Próxima é Promessas Vazias, que se você achou interessante o Príncipe Cruel ou gosta, já leu o Príncipe Cruel, gosta, eu acho que você vai gostar disso aqui também. Porque assim, Príncipe Cruel é um livro férico. Se você gosta de coisas féricas, esse livro também é perfeito pra você, porque também é férico. Olha só. Bri odeia os féricos e se recusa a se envolver com eles, mesmo que a consequência disso seja passar fome. Mas quando sua irmã mais nova é vendida para o sádico rei da corte Onceli como forma de quitar uma dívida, Bri fará o que for necessário para resgatá-la, até mesmo firmar um acordo perigoso com o próprio soberano. Virou coisa de máfia agora. O plano é se infiltrar na corte inimiga, a do Cili, para então roubar uma série de artefatos desejados pelo rei. Sua única chance é se candidatar à noiva do príncipe do Cili, Rona.
mas ela logo se dá conta de que o jogo de sedução está afetando seus próprios sentimentos. Para piorar, Bree precisa contar com a ajuda do líder de um grupo rebelde tão sedutor quanto misterioso, e acaba percebendo que a sua missão pode se tornar ainda mais difícil do que parece. Dividida entre duas cortes perigosas e com a vida da irmã em risco, Bree precisará decidir quem será o merecedor de sua confiança e de seu coração. Se eu já amei a sinopse, imagina o livro em si. A única coisa que eu não gostei, assim, que fiquei meio... Eu acho, não tenho certeza. Mas, pelo que eu entendi, envolve um triângulo amoroso. Eu não gosto de triângulo amoroso, gente. A maioria das pessoas não gosta de triângulo amoroso. Por quê? Assim, é simples. Ou os dois caras são muito legais e aí a pessoa vai lá, a personagem, fica com um deles, o outro fica de fora e tu fica com pena do outro. Ou então tem o cara que parece que o diabo cagou em cima e o outro que é assim, ó, maravilhoso, filho de Deus, e a personagem vai lá e escolhe o personagem que o diabo cagou em cima. Gente, é assim, é muito assim. Tu tá lá e fala, menina fica com essa, vai lá e escolhe outro. Pois é. É por isso que eu não gosto de triângulo amoroso, gente. Eu não gosto. Tá, com os dois faz um trisal que é mais fácil. Cinderela está morta. Cinderela está morta há 200 anos e o conto de fadas acabou. Em um reino onde as mulheres são vistas como objetos, uma menina vai contrariar tudo e a todos para poder ter a escolha de amar livremente e decidir o próprio destino. 2 séculos após Cinderela ter encontrado seu príncipe encantado, a magia parece ter abandonado o reino de Mercedes. Isso aí. Cinderela e a fada madrinha não passam de lendas e o reino está há décadas sob o controle de reis tirânicos. Ao completar 16 anos, todas as jovens são obrigadas a participar do baile anual, onde os homens do reino vão para escolher jovens esposas. Não ser escolhida é uma sentença de ruína tanto para a garota quanto para sua família. Sophie está se preparando para seu primeiro baile, mas o que realmente deseja é se casar com Erin, sua melhor amiga. No dia do baile, Sophia toma a decisão desesperada de fugir indo para o mausoléu da Cinderela. Lá ela encontrará uma aliada inesperada, alguém com respostas para o mistério envolvendo as lendas que giram em torno da mítica história de Cinderela. Juntas elas vão enfrentar a tirania opressora do rei e de uma sociedade patriarcal que impede que as pessoas sejam livres. Assim, esse livro parece ser bom. Esse livro, assim, a mesma coisa que A Maldição do Fuso, é praticamente inspirado na história da Cinderela. Isso me fez repensar o filme da Cinderela enquanto eu tava lendo. Porque o que acontece? Todo o reino lá, todas as meninas vão pro baile do príncipe, pro príncipe escolher uma princesa. E aí vai lá e encontra a Cinderela, tipo... Pra que um baile? Entende? Tipo, não é só pra Cinderela e tal, mas tipo, o príncipe também não precisa de um baile pra se apaixonar. Aquela época era bem complicada mesmo, e isso acontecia bastante, e esse negócio de casamento arranjado, etc. Então era difícil aquela época. E até hoje isso acontece com algumas famílias que pegam e decidem fazer com que o filho ou a filha se case com tal pessoa. E até mesmo em outros países isso acontece ainda. É bem interessante sobre o que relata o livro. A Maldição do Mar. Quando corpos de garotos começam a aparecer no litoral da cidade de Sparrow, alguns moradores se perguntam se a antiga lenda sobre as bruxas vingativas seria verdade. Mas até onde essa caça às bruxas pode levar? Há 2 séculos, 3 irmãs foram condenadas à morte por supostamente cometerem bruxaria. Pedras foram amarradas em seus tornozelos e elas morreram afogadas nas águas profundas que emergiam a cidade. Agora, por um breve período de tempo, a cada dia 1º de junho, ao solstício de verão, diz a lenda que as irmãs retornam roubando os corpos de 3 meninas para que por meio deles possam buscar sua vingança, seduzindo e afogando meninos até a morte. Como muitos habitantes locais, Penny Talbot conhece a lenda de cor. Mas neste ano, quando a cidade se prepara para o anual retorno das irmãs, um rapaz desconhecido, Bo Carter, chega à cidade buscando suas próprias respostas, e Penny o escolhe. Mas quando os corpos dos meninos locais começam a aparecer no litoral, o clima de desconfiança e medo atinge a cidade, dando início a uma verdadeira caça às bruxas. Gente, esse livro me chamou bastante atenção, porque me lembrou muito o filme Abracadabra, que é um filme bem antigo já, que fala sobre
É uma história parecida. Fala sobre 3 irmãs bruxas que foram acusadas de bruxaria, o que realmente elas fizeram. E aí elas morreram queimadas e depois elas retornam pra se vingar. E elas, se eu não me engano, elas comem crianças, alguma coisa assim. Eu não lembro. Se eu não me engano, elas comem crianças, especificamente crianças, e elas voltam no Halloween. Sempre no Halloween. E inclusive tem o 1 e tem o 2 no Disney Plus, é muito bom. Próximo. Bosque das Coisas Perdidas. Que, se eu não me engano, tenho, assim, 99% de certeza, é da mesma escritora de A Maldição do Mar. Eu tenho 100% de certeza que é. O Bosque das Coisas Perdidas. Quando dorme, a floresta lhe permitirá uma passagem segura, mas se despertada, esteja preparado para correr. Envolvente e sorrateiro, Bosque das Coisas Perdidas vai te seduzir com magia e mistérios até que você esteja embrenhando demais em suas páginas para conseguir largar. Desde os primórdios dos contos de fadas, somos ensinados a temer o que se esconde nas florestas escuras, e as florestas que cercam a cidadezinha de Fairhaven são ainda mais sinistras. Alguns dizem que aquelas árvores são mágicas, outros que são assombradas. Quando dorme, a floresta lhe permitirá uma passagem segura, mas se despertada, esteja preparado para correr. Nora Walker vem de uma longa linhagem de bruxas naturais que compartilham uma conexão especial com o Bosque de Vimy, e é essa conexão que a leva até Oliver Hudson, um garoto que desapareceu durante a pior nevasca dos últimos anos. Ele deveria estar morto, mas foi encontrado vivo na floresta, sem qualquer lembrança do que aconteceu enquanto esteve desaparecido. Mas Nora pode sentir a presença de Oliver despertando a floresta, e não demora até perceber que, para manter as árvores adormecidas, ela precisará descobrir como o garoto a quem ela se apegou tão profundamente sobreviveu na floresta e o que o levou até lá em primeiro lugar. O que Nora não sabe, porém, é que Oliver tem os seus próprios segredos. Segredos que fará de tudo para manter ocultos, porque parece que ele não foi o único a desaparecer naquela fatídica noite, 2 semanas atrás. Gente, esse livro me pegou de um jeito. É super interessante. Imagina, tu tá lá, aí tem uma floresta mágica que tu não pode ir. Aí o cara some, aí tu vai lá e busca o cara, e o cara não quer falar. Nossa, gente, é uma loucura. Agora vamos pro último. A Rebelde do Deserto. O destino do deserto está nas mãos de Amani Alraiza, isso aí. Viu que eu tô falando dos nomes? Viu só? Uma garota feita de fogo e pólvora, com o dedo sempre no gatilho. O deserto de Mirage é governado por mortais, mas criaturas místicas rondam as áreas mais selvagens e remotas, e há boatos de que em algum lugar os Djinnis, como é que fala esse troço? Ainda praticam magia. De toda maneira, para os humanos o deserto é um lugar impiedoso, principalmente se você é pobre, órfão ou mulher. Amani Alraiza, eu não consigo falar o nome dela. Amani Alraiza é as 3 coisas. Tadinha, ela é pobre, órfã e mulher. Apesar de ser uma atiradora talentosa, dona de uma mira perfeita, ela não consegue escapar da Vila da Poeira, uma cidadezinha isolada que lhe oferece como futuro um casamento forçado e a vida submissa que virá depois dele. Para Amani, ir embora dali é mais do que um desejo, é uma necessidade, para vocês verem como é que tá o negócio. Mas ela nunca imaginou que fugiria galopando num cavalo mágico com o exército do sultão na sua cola, nem que um forasteiro misterioso seria responsável por lhe revelar o deserto que ela achava que conhecia e uma força que ela nem imaginava possuir. Gente, é loucura, é loucura atrás de loucura. A mina vai lá, foge com um cavalo mágico, gente atrás dela. Socorro, eu que não queria ser ela. Espero que você tenha gostado da indicação. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte e me segue, tá bom? Beijo, tchau!